Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, aula de Direito Administrativo. E a aula de hoje nós iremos trabalhar com os senhores aí, poderes da administração pública, de forma direta, objetiva, sem conversa fiada para boi dormir. Eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar finalizar essa aula em no máximo 20 minutos, tá bom? Com questões, tá bom? Vem comigo, senhores, principais poderes trazidos pela doutrina aí. Que poderes são esses? Poderes decorrentes aí da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A administração pública, ela atende uma finalidade. Qual é a finalidade? O todo, o coletivo, né? É por isso que quando você processa o Estado tem mais privilégios, por conta do princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A administração pública, ela detém poderes, que na verdade é poder-dever, porque ao mesmo tempo que ela tem o poder, ela tem o dever de observar o princípio da legalidade estrita, tá? Então vem comigo aqui para os principais poderes, são esses que vai ser cobrado na sua prova, não vai cair nada mais do que eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Nada mais mesmo, tá? Sem conversa para dormir, beleza? Os poderes da administração são de natureza instrumental, isto é, surgem como ordenamentos jurídicos para que o Estado possa preservar o interesse público, foi o que eu acabei de falar, ou seja, da coletividade, atingindo sua satisfação. Portanto, os poderes da administração são prerrogativas que ela possui para atingir a finalidade pública. Assim, os poderes da administração decorrem da supremacia do interesse público, outra coisa que eu acabei de falar para os senhores. O uso desses poderes é poder-dever, pois é por meio deles que se irá alcançar a preservação dos interesses da coletividade. Outra coisa que eu falei para os senhores no início, poder-dever. A administração tem a obrigação de utilizá-los e, caso o administrador não use, ele pode ser penalizado. Logo, são irrenunciáveis, tá? Então, os poderes da administração pública são irrenunciáveis. Trazendo à lei a obrigatoriedade de se utilizá-los, você tem que usar. São irrenunciáveis, ok? Se no exercício desses poderes o administrador não buscar o interesse público, ou seja, ao invés de ele buscar o interesse público, ele buscar o interesse particular, vai dar bosta, vai dar merda. Haverá abuso de poder, na modalidade de excesso de poder. Próxima aula a gente vai trabalhar o que é abuso de poder, tá bom? Então, na modalidade de excesso de poder, caso ultrapasse os limites de atribuições. O que é vício de competência, na modalidade de desvio de poder, caso o agente vise finalidade diversa que deve perseguir o que é vício de finalidade. Então, se ele não usa o poder dele, sendo que há uma obrigatoriedade de se utilizá-lo, ele pode responder por excesso de poder ou desvio de finalidade. Ambos configuram abuso de poder, porque abuso de poder pode ser excesso de poder ou desvio de finalidade. A gente vai estudar isso na próxima aula, fica tranquilo, tá bom? Aula de 5 minutinhos e aula bem top. A doutrina geralmente destaca os seguintes poderes: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder regulamentar ou normativo, poder de polícia, poder disciplinar. Bom, então você tem cá poder vinculado, discricionário, normativo ou regulamentar, hierárquico, disciplinar e de polícia. São 6 poderes aí que a administração pública tem para a manutenção da própria administração pública, do próprio Estado. Belezinha? Vamos lá então, senhores. Primeiro poder, poder vinculado. É lógico que eu não vou ler isso aqui, eu vou te explicar na prática. Vou deixar o PDF para você poder estudar, tá? Fica tranquilo. O que é poder vinculado? Ora, poder vinculado é vinculado à lei. O administrador, o agente público, o servidor público, ele está limitado à obrigatoriedade da lei, aquilo que a lei determina. Não há de se falar em margem de escolha. Então, se fala em poder vinculado, não há de se falar em margem de escolha. Ou seja, é obrigatoriedade, tá? Ele está obrigado a seguir aquele trâmite. Professor, me explica na prática. Aposentadoria compulsória. O indivíduo, quando chega aos seus 75 anos de idade, ele é aposentado compulsoriamente. Então, você vai lá no órgão responsável por te aposentar, aquele órgão da administração pública, apresenta os documentos ali que comprovam que você tem 75 anos de idade. O que vai acontecer? A administração pública ela é obrigada a te aposentar compulsoriamente, porque existe uma legislação falando isso, trazendo essa obrigatoriedade. Logo, nós temos aí um poder que a administração pública tem. Qual o poder? De te aposentar, ué. E o administrador tem liberdade de escolha? Ele pode virar pro rapaz lá, pro senhor lá, ou pra senhora e falar assim: olha, eu não vou te aposentar. O certo seria 85 anos, não 70. Não pode, porque já tem a lei trazendo aí que é com 75 anos que haverá aposentadoria compulsória, ok? Então, senhores, não tem como, belezinha? Por isso que se fala poder vinculado. Por que poder vinculado? Está vinculado à lei, não à margem de escolha. O agente
agente público, o servidor público não tem liberdade de escolha, está vinculado à lei, ele só tem um caminho a seguir, é um poder vinculado, beleza? Pronto. Então, trata-se do dever da administração de obedecer à lei em uma situação concreta, em que ela só possui esta opção. A administração fica inteiramente presa ao enunciado da lei. Só há um único comportamento possível, e ele é o que a lei determina. O administrador não tem liberdade de atuação, apenas deve seguir o que a lei prescreve. Como se vê, na expedição desses atos, fica o administrador condicionado ao que diz a norma legal, ou seja, ele não tem liberdade de ação, pois se o ato for praticado sem observância de qualquer dado constante na lei, é nulo, situação que pode ser reconhecida pela própria administração ou pelo judiciário mediante provocação do interessado. Segundo Eli Lopes Meireles, poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Pronto, eu trouxe aqui o conceito técnico e expliquei para o senhor, antes de trazer o conceito técnico, o que é de fato o poder vinculado. Belezinha? Vamos agora para o poder aí discricionário, tá? Em contrapartida, o poder discricionário, ele está vinculado à lei, mas ele te dá uma liberdade de escolha. O agente público, e quem é que traz essa liberdade de escolha? A própria legislação. A própria lei vai trazer essa liberdade de escolha. O agente pode ou não pode agir. O agente pode agir dessa maneira ou pode agir de outra maneira. Há uma liberdade de escolha, ok? Por exemplo, delegado da Polícia Federal para autorizar o porte de arma de fogo para um civil comum. O cara é civil comum e comprovou lá, mediante requisitos, que ele corre risco de vida. Vou contar meu caso, por exemplo, senhores. Eu sou policial militar da reserva, ou seja, eu sou ex-policial militar. Eu pedi baixa, eu não fui expulso, então eu continuo sendo policial, mas não remunerado, eu não tenho salário. Eu perdi total o vínculo da Polícia Militar, porque eu fui para a reserva, belezinha? Eu pedi baixa da polícia, né, de Minas Gerais em 2020, em dezembro, no final. Beleza, tá. Aí eu tenho empresa, né? Eu tenho CNPJ, trabalho com curso preparatório de carreiras policiais, eu tenho patrimônio, então eu corro risco de vida. O trabalho que eu executo é um trabalho perigoso, porque eu trabalho diretamente com policiais, tanto que os nossos professores são policiais da ativa, né? E eu fui para a reserva. Então eu requeri o meu porte de arma de fogo junto à Polícia Federal. O delegado poderia me dar ou não. A lei traz essa liberdade para ele, entendeu? Então o delegado poderia ter me dado ou poderia não ter me dado o porte de arma. Ele tinha duas escolhas. Quer ver um outro exemplo de poder discricionário? Deliberação de uso de espaço público. Você vai no seu prefeito e aí lá na sua cidade tem uma praça linda, maravilhosa, pública, né, praça municipal, que você quer fazer o seu casamento lá. Você quer usar aquela praça pública para fins particulares. O prefeito pode ou não pode autorizar a deliberação de uso de espaço público por particular. Isso é o quê? Poder discricionário. Há uma margem de escolha. Enquanto o poder vinculado ao agente público não tem margem de escolha, no poder discricionário o agente público tem essa margem de escolha. Ele pode ou não pode deliberar o direito do porte de arma, ele pode ou não pode deliberar a autorização do uso de espaço público, nesse último exemplo que eu trouxe para os senhores. Bem simples, vinculado não tem margem de escolha, discricionário tem margem de escolha, por conta do agente. Esse poder permite uma margem de liberdade ao administrador, que exercerá um juízo de valor de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Desse modo, o administrador, no caso concreto, avaliará a situação em que deve agir, adotando o comportamento adequado. Tal poder é necessário, uma vez que seria impossível que o legislador previsse todas as situações possíveis para os vários comportamentos administrativos. Entretanto, é importante ressaltar que toda atividade administrativa encontra limites na legalidade, devendo tais prerrogativas ser praticadas nos limites impostos pela lei, sob pena de ser reconhecida a arbitrariedade e, consequentemente, a ilegalidade do ato. Foi o que eu falei para vocês. Não é não é porque fala assim em liberdade de escolha, em discricionariedade, que há de se deixar de lado a legalidade. Quem vai trazer essa própria liberdade de escolha é a própria lei, é a própria legislação, beleza? É a própria administração que vai trazer. Nesse caso aqui, o agente tem liberdade para escolher. Ele pode ou não pode, ele age ou não age dessa maneira, entendeu? Diferente do poder vinculado, tá, senhores? Então tá aí o poder discricionário. Celso Antônio Bandeira de Mello, excelentíssimo doutrinador, define os contornos desse princípio.
Segundo ele, a administração, ao autuar no exercício de discrição, terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Bobeirinha, até termo técnico aí só pode confundir. Mas, senhores, na prática, o que ele está querendo dizer para vocês? É que não é porque é discricionário que eu vou fazer de qualquer jeito ou vou atender a minha finalidade particular. Eu, agente público, responsável por deliberar ou não a autorização de uso de espaço público por um particular. Eu não vou atender a minha finalidade, eu vou ver se aquilo vai atender a finalidade pública, se vai ser bom ou não vai ser bom para a cidade. Entendeu? Eu deliberar a autorização para aquele particular usar aquela praça pública para fazer o casamento. Eu tenho que sempre, em todos os atos da administração pública, atender a finalidade pública. Beleza? Outro poder, poder normativo ou regulamentar. Um poder um pouco controverso, né? Poder que o chefe do Poder Executivo da União tem aí, você pode pegar lá a partir do artigo 84 da Constituição Federal, para editar normas, decretos, medidas provisórias. Há doutrinadores que entendem que esse poder normativo ou regulamentar é estendido para os outros chefes do Poder Executivo, bem como do Estado, do município, ou seja, governador e prefeito, tá? Então, através desse poder, a administração pode expedir atos normativos. Portanto, o poder que a administração pública tem para editar atos normativos é o poder normativo ou regulamentar. E os atos normativos advêm do poder executivo, tá? Então, são atos normativos, os regulamentos, as instruções, as portarias, as resoluções, os regimentos, né? Dependem de lei anterior para serem editados. Logo, o poder normativo é derivado da lei do ato normativo originário. Senhores, bem simplesinho, é só isso aqui que você precisa para a prova, mas porra nenhuma. Não viaja na maionese, não. Pega a porra do poder vinculado, o conceito é esse, pronto. Poder discricionário, o conceito é esse, pronto. Poder normativo ou regulamentar, o conceito é esse, pronto. E pau no gato, não fica viajando na maionese, não. Tá bom? Não fica complicando sua vida, não. Poder hierárquico. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui sobre o poder hierárquico. Não aplica sanção. Tá? O poder hierárquico não serve para ser aplicado sanção. Não há de se falar. Ora, lógico que para que haja aplicação de sanção, o indivíduo que vai aplicar a sanção, ele tem que estar, né, óbvio, né, hierarquicamente acima de quem ele aplicou a sanção. Então ele tem que ser superior hierárquico daquele. Tudo bem, isso é indiscutível. Agora, o poder vinculado, estou falando de poder, o poder hierárquico, estou falando de poder. O poder hierárquico não serve para aplicação de sanção. Ele serve para quê? Para organização, para estruturação, para distribuição da própria administração pública. Então, o poder hierárquico serve para isso. Escalonamento, distribuição, organização, manutenção da própria administração pública. Eu, secretário, chego na prefeitura, né, secretário do prefeito, estou dando um exemplo aqui básico, tá? De determinado local, chego lá e falo assim, servidor A, hoje você vai trabalhar na sala do servidor B. E o servidor B, a partir de hoje, vai trabalhar na sala do servidor A. Assim vai ficar melhor. Tá vendo? Eu estou fazendo um escalonamento, uma organização da própria administração pública. Para mim poder fazer isso, eu tenho que ser hierarquicamente superior. E, ao fazer isso, eu estou utilizando do poder hierárquico. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, poder hierárquico não aplica sanção. Só dois poderes aplicam sanção na administração pública. Poder disciplinar e o poder de polícia. Poder disciplinar só é usado dentro da própria administração pública para punir, apurar infrações cometidas pelos seus próprios agentes, pela própria administração pública, ou quem tem algum vínculo com ela, tá? Por meio de contrato, matrícula, enfim. E poder de polícia é uma forma de aplicar sanção ao particular, em finalidade pública, tá? Então, só dois poderes aplicam sanções aí. O poder disciplinar e o poder de polícia. Poder hierárquico não aplica sanção. E vai cair na sua prova que aplica sanção. Vai cair na sua prova assim. Capitão da Polícia Militar deu uma advertência, suspendeu o soldado por 3 dias. Logo, o poder aplicado foi hierárquico? Não, senhores. Poder disciplinar. Belezinha? A hierarquia e, consequentemente, o poder hierárquico existem no âmbito das atividades administrativas e compreende a prerrogativa que tem a administração para coordenar, controlar, ordenar e corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno. Tá vendo? Interno. Pronto, acabei de falar. Lembrando que não há hierarquia entre os poderes do Estado, tá? Não há hierarquia entre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, não há. Tá? Também não há hierarquia entre a administração pública direta e indireta, ou seja, União, Estado, DF, município, a fase, fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista, empresa pública, também não há hierarquia, tá? O que há é um controle finalístico, beleza? Então tá aí. Só trazer o conceito aqui de Eli Lopes,
Poder hierárquico é o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Simples demais. Ele é usado internamente, dentro da administração pública, para organizar, controlar, escalonar a própria administração pública, distribuir funções, é isso. Beleza? Mais nada. Não viaja não, que é só isso, mais nada. Poder disciplinar. E aqui já é um poder que a administração pública usa para poder apurar infrações cometidas pelos seus próprios agentes, pela própria administração pública e, consequentemente, os puni-los por meio de sanção. Então, poder disciplinar, aí sim há de se falar em aplicação de sanção. É o poder atribuído à administração pública para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. O poder disciplinar abrange somente sanções administrativas, como, por exemplo, a advertência, a multa, a suspensão e a demissão. De toda forma, não se pode esquecer que existem sanções penais e civis que podem ser aplicadas ao caso concreto, embora não façam parte do poder disciplinar. Show de bola? Em regra, é um poder que se dirige àqueles sujeitos à autoridade interna da administração pública. Poder interno, mas, segundo alguns, também pode ser aplicado ao particular sujeito à disciplina da administração e aos contratados da administração. Então, por exemplo, o cara faz um processo seletivo simplificado para virar um policial penal temporário, igual a gente teve aqui em Minas Gerais em 2018 o PSS. Em 2018 também a gente teve lá o VPT, Vigilante Penitenciário Temporário em Goiás. Ele vai ter vínculo diretamente com a administração pública no sentido de ter estabilidade pública? Não. Mas ele vai ser um funcionário público temporário? Sim. A ele pode ser aplicado o poder disciplinar? Óbvio. Ao mesário, que é servidor público em um único dia? Pode? Óbvio. Ao júri, que vai ser servidor público naquele dia? Pode? Pode. Toda a administração pública, seus servidores, de forma genérica, seus agentes públicos, agentes políticos, particulares em colaboração com o Estado, todos, beleza? Aquele que tem algum vínculo com a administração pública por meio de contrato, concessão, delegação, show de bola? Então, poder vinculado serve para isso, tá bom? Em geral, o poder disciplinar é discricionário, de forma limitada. Outorga-se à administração a possibilidade de avaliar no momento da aplicação da pena qual será a sanção correta, assegurado o contraditório para a defesa e qual será a quantificação da sanção. Show de bola. Poder de polícia. Esse poder de polícia aqui tem muita gente que confunde. Por quê? Porque tem gente que acha que só porque o cara tem poder de polícia, ele é polícia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem alguns órgãos da administração pública que detêm o poder de polícia, porque poder de polícia é um dos poderes da administração pública. Então, não é porque eu tenho poder de polícia que eu sou polícia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. É óbvio que quando já é polícia, você já tem poder de polícia, porra. É óbvio, né? Então, o policial militar tem poder de polícia? Óbvio, né? A Polícia Federal tem poder, lógico que tem poder de polícia, né? Agora, o que é poder de polícia, senhores? Poder de polícia, ele vai servir, assim, vou trazer de forma mais simplificada para vocês entenderem, para restringir parcialmente, eu não falei totalmente, parcialmente direitos dos particulares em atendimento à finalidade pública. Vou te dar um exemplo. Quando tem uma blitz, a administração pública está ferindo um direito seu. Imagina que você passa na Rondon Pacheco para ir trabalhar todos os dias. Aí nesse dia está tendo uma blitz na Rondon Pacheco aqui em Uberlândia, está atrapalhando, está te atrasando, está atrasando seu lado aí. Tá vendo que está te tirando seu direito de ir e vir parcialmente? Mas a finalidade ali é pública, é atender o interesse coletivo. Roubo de carro, está tentando se recuperar carros roubados, arrecadação de impostos que volta para a sociedade depois, por conta de documentos em atraso, entendeu? Etc. Então tá vendo que a finalidade ali é pública? Então, ali há o exercício de poder de polícia. Outra coisa que tem no poder de polícia, outra característica fundamental, decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Outra coisa, serve também o quê? Para manutenção de estabelecimentos. Você vai lá, você muda o estabelecimento, você fecha o estabelecimento, igual o bombeiro faz, a questão de alvará, entendeu? Vai lá, prende lá, fecha o estabelecimento ali porque tem alimentos vencidos, entendeu? Então, para isso, bombeiro. O bombeiro militar tem poder de polícia? Óbvio, mas é polícia? Não. Mas tem poder de polícia? Tem. Bombeiro militar tem porte de arma? Lógico que tem porte de arma. São militares estaduais, tem plano de carreira, estou falando de bombeiros efetivos, tá? Que fazem concursos públicos, beleza? Então, ele tem porte de arma? Tem porte de arma. Tem poder de polícia? Tem poder de polícia. Mas é polícia? Não é polícia. Até 2019, o agente penitenciário tinha poder de polícia? Sim. Mas era polícia? Não. A partir de 2020,
Artigo 5º-A do 144 da Constituição Federal foi aprovada, né? A emenda da Constituição Federal, trazendo os policiais penais estaduais, distrital e federal. Agora, o agente penitenciário se torna polícia e ainda continua com o poder de polícia. Ou seja, ele continuou com o poder de polícia que ele tinha e agora se torna polícia. Então agora ele é polícia e tem poder de polícia. Agora vamos entrar num tema polêmico aqui. Guarda Municipal. Artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Os municípios poderão constituir guardas municipais para a preservação de seus bens, serviços e instalações. O guarda municipal hoje, ele tem poder de polícia? Sim. Decreto-lei não, senhores. Lei, tá, que é o Estatuto Geral aí, né, das Guardas Municipais. Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é uma lei que foi aprovada, é uma lei federal. 13.022 de 2014, sancionada pela presidenta Dilma, trazendo aí a competência das guardas municipais do Brasil. E ali foi outorgado, né, foi delegado ali o poder de polícia. Então as guardas municipais têm poder de polícia, pode prender em flagrante delito, como qualquer cidadão pode, né? Artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. Mas enfim, o guarda municipal ele pode prender, ele pode dar voz de prisão, ele pode conduzir para a delegacia, dependendo da legislação do município, daquele ente federativo, pode trabalhar no trânsito, tá? Porque ele tem poder de polícia, sim, beleza? Mas é polícia? Ainda não. Eu sou contrário a isso, porque na prática a guarda exerce atividade policial e, para mim, na prática é uma polícia municipal. Mas não há previsão constitucional para chamá-la de polícia municipal. Nem a própria lei, que é o Estatuto Geral da Guarda, a chama de polícia, a chama de guarda, mas confere poder. Então, tá vendo? Guarda municipal tem poder de polícia, mas não é polícia. Ah, professor, mas meu amigo é guarda municipal e discorda do senhor. Eu debato com ele a hora que ele quiser. Eu vou debater com ele ideias e vou debater com ele a lei. Até porque é uma situação desagradável, né? O legislador é foda, senhores, porque na prática o guarda municipal ele é policial municipal, mas não há previsão legal para me chamar ele de polícia. Então se o guarda chegar em você e falar assim, eu sou polícia, ele não é, ele está errado. Ele está equivocado. Não, o senhor exerce atividade policial, o senhor tem poder de polícia, tá? Ah, você já viu falar do decreto 13.022? Sim, meu amigo, é justamente ele que fala que você tem poder de polícia. Mas em nenhum momento ele te chama de polícia. Então, para ser polícia, tem que ser aprovada uma emenda à Constituição Federal, igual foi aprovado no caso dos agentes penitenciários, os transformando aí em policiais, tá bom? Então, existe órgãos que não são polícias, mas têm poder de polícia. Poder de polícia é uma coisa, ser polícia é outra coisa. Poder de polícia é um dos poderes da administração pública, beleza? O poder de polícia é o poder conferido à administração para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares para preservar os interesses da atividade coletiva. O poder de polícia abrange ou se materializa por atos gerais ou individuais. O ato geral é aquele que não tem um destinatário específico, está relacionado com toda a coletividade. Por outro lado, o poder de polícia pode se materializar por ato individual, ou seja, aquele ato que tem um destinatário específico, situação concreta de cada indivíduo. Em geral, o poder de polícia deve prevenir danos e prejuízos que possam danificar o bem-estar social, limitando os direitos individuais de liberdade e propriedade dos particulares. Beleza? Conclusão. Os poderes administrativos são instrumentos que a administração pública dispõe para consecução do interesse público. São verdadeiros deveres para a administração pública, pois são conferidos instrumentos a serem utilizados para o alcance do bem da coletividade. Belezinha? Então vamos lá, revisãozinha básica para a gente passar para as questões aqui, tá? Poder vinculado, está vinculado à lei, o agente não tem margem de escolha. Poder discricionário, ainda está vinculado à lei, mas é a lei que traz essa margem de escolha para ele. Poder vinculado, não tem margem de escolha. Poder discricionário, há uma margem de escolha por conta de conveniência ou oportunidade. O administrador vai ter essa liberdade de escolher, tá? Qual decisão que ele vai tomar. Belezinha? Poder hierárquico, não aplica sanção. Poder hierárquico serve para escalonamento, organização, distribuição de função da própria administração pública. Só isso. Poder regulamentar ou normativo. Poder do chefe do Poder Executivo. Há doutrinador que entende que serve para todos os chefes do Poder Executivo, da União, do Estado, do município. Editar normas, decretos, medidas provisórias. É isso aí. Belezinha? Poder aí disciplinar. É o poder que a administração pública tem para aplicar sanções, tá, administrativas em seus agentes, na própria administração pública. Ou em quem tem algum vínculo à administração pública. Poder de polícia, foi o que eu falei para os senhores aqui agora, o poder de polícia serve para restringir parcialmente direitos do particular em finalidade pública, para atender a finalidade pública. Show de bola? Vamos então agora para as questões. Questão de número 1. Assinale a afirmativa correta. As alternativas: A.
A eficiência significa que a atuação da administração será pautada por presteza, exigindo resultados positivos, ainda que não reduza os desperdícios de dinheiro público e não seja celere. B. O princípio da proporcionalidade assegura a todos os direitos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, com exceção das situações resguardadas por sigilo. C. A administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. D. O poder de polícia autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade da propriedade em favor da coletividade. E. A atuação do agente fora dos limites da sua competência não configura excesso de poder. E aí, senhores, qual o gabarito dessa questão aí? Analisa para nós aí em 30 segundos o A, B, C, e eu já coloco o D e o E para vocês. Analisa agora a D e a E para nós, por favor, senhores. Senhores, qual o gabarito da questão? Alternativa correta, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Posso soltar o gabarito? Posso soltar o gabarito? Sim ou não? Sim ou não? Parabéns para quem acertou, gabarito D. Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Importante destacar que não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas da iniciativa privada, ainda que se trate de uma delegatória de serviço público. Tá vendo aí? Gabarito correto, letra D, letra D, letra D. Próxima questão, vamos lá? Assinale a opção correta em relação aos poderes administrativos e à organização administrativas. A. Poder vinculado significa que a lei deixou propositadamente certa faixa de opção para o exercício da vontade psicológica do agente, limitando, entretanto, a escolha dos meios e da oportunidade para a concretização do ato administrativo. B. O poder discricionário é conferido à administração de forma expressa e explícita, com a norma legal já trazendo em si própria a determinação dos elementos e requisitos para a prática dos respectivos atos. C. O poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as funções, ordenar e rever as atuações, estabelecer as relações de subordinação entre os órgãos, inclusive seus agentes. D. Pela desconcentração, rompe-se uma unidade personalizada e não há vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Assim, a segunda não é subordinada à primeira. E. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas, a que originalmente tem ou teria a titulação sobre certa atividade e aquela que foi atribuído o desempenho da atividade em causa. Primeiro que a aula é sobre poderes de administração pública. Então já está a dica aí. Qual que é o gabarito correto, senhores? Vamos lá. Vou dar 30 segundos para você analisar A, B, C. Eu já coloco a D e a E para vocês. Senhores, analisa agora D e E. Vamos lá.
5, conversa fiada por dormir. Qual o gabarito? A, B, C, D ou E. Senhores, qual o gabarito correto? A, B, C, D ou E. Parabéns para quem acertou. Gabarito correto é. Ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado, União, DF, Estado ou municípios desempenham algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas. A descentralização. É o que a gente vai ver aí na próxima aula aí, tá? O que é descentralização e o que é desconcentralização. Descentralização, cria-se ente. Descentralização. Cria-se ente, tá? Desconcentralização, cria-se órgãos. Belezinha? Então tá aí. Vamos para a última questão agora, vamos ver se vai dar tempo. Última questão. A respeito do poder de polícia e dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. A. De acordo com o princípio da publicidade, deve haver divulgação oficial dos... Vamos voltar aqui, senhores, na questão aqui, tá? 3. A respeito do poder de polícia e dos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Vamos lá. A. De acordo com o princípio da publicidade, deve haver divulgação oficial dos atos administrativos que produzam consequências jurídicas fora dos órgãos que os emitem, sendo certo que todo ato administrativo deve ser publicado. B. Entre as sanções impostas aos particulares pela aplicação do poder de polícia, não se encontram as de natureza penal, na medida em que o descumprimento de certa determinação administrativa poderá acarretar no máximo a imposição de multa. C. O poder de polícia caracteriza-se geralmente como uma atividade predominantemente negativa, non faresse, ou de abstenção em confronto com a noção de atividade de prestação de serviços públicos. O princípio da impessoalidade não está expressamente previsto no texto constitucional, mas é de observância obrigatória por parte da administração, que não pode agir motivada por interesses particulares ou de grupos. Pelo princípio da discricionariedade administrativa, o administrador tem liberdade para apreciar determinadas situações e, segundo critérios de oportunidade e conveniência, escolher entre duas ou mais soluções aquele que lhe melhor atenda os interesses da administração, ainda que sem respaldo legal. Senhores, vamos lá. Analise para a gente a A, B e a C. Eu já coloco a D e a E em 30 segundos. Vamos lá, senhores, 30 segundos. Analise agora, senhores, a D e a E para nós. Vamos lá. D e E em 30 segundos. Bora. Senhores, vamos lá então para o gabarito? Qual o gabarito correto? Letra A, B, C, D ou E, hein? Vamos lá. Parabéns para quem acertou. Gabarito C. Um exemplo de exercício do poder de polícia como uma atividade predominantemente negativa ou de abstenção é a interdição de estabelecimentos comerciais por agentes públicos. Lembra que eu falei para vocês? No comecinho eu falei para vocês? Interdição, fechamento. Lembra disso? Então tá aí. Finalizamos as questões aí. Parabéns, tá? Resuminho básico. Poder vinculado, não à margem de escolha, vinculado à lei. Poder discricionário, à margem de escolha. Poder hierárquico, escalonamento, distribuição de função, organização da própria administração pública. Show de bola? Estou olhando aqui na tela aqui, porque parece que minha cara ficou um pouco escura agora. É o Satanás, como sempre, né? Como sempre, o demônio vai infernizar minhas aulas. Poder disciplinar, poder que a administração pública tem para apurar infrações cometidas pelos seus agentes, né, pela própria administração pública ou quem tem algum vínculo com ela, e aplicar sanções.
Poder regulamentar normativo, poder do Poder Executivo de emitir instruções, resoluções, regulamentos, medidas provisórias, decretos, show de bola? Poder de polícia, a gente já explicou para vocês, beleza? Se gostou da aula, deixa 5 estrelas. Gente, é direto e reto mesmo, é aula curta, sem moer me chora. É só isso aqui que você precisa, mais nada. Mais nada, beleza? Deus abençoe e até a próxima aula. I would say I'm in the running. It's been 7 years coming. I torrented that Fruity Loops and turned it into something. It was built from really nothing, like a building out the wind. Got a $20 mic. Trust me, eBay is your friend, but really there's no one but my king could tell you where I've always been. And trust me, where I am at now was never bought up or pretend. Let's begin.